Benfica vence o Derby de Lisboa e Porto não vacila e vence o Tondela por 2-1. O Futebol Porto já pode dar aquele grito, é campeão, quando falta 4 jornadas para o termo do campeonato. Olá a todos, como estão? Como prometido, estamos aqui hoje para fazer a análise completa dos principais acontecimentos esportivos que se passou em Portugal. Neste caso, o Benfica foi ao estádio José Alvalade ganhar o Sporting por 2-1 e o Porto ganhou o Tondela por 2-0 e pode-se dizer que já colocou a mão na taça quando falta 4 jornadas para terminar o campeonato. Antes de começar, pedir-vos que assistam o vídeo até o fim. Se gostarem, claro, deixem o vosso like e subscrevem o canal. Vamos começar o vídeo com as declarações do Rui Portes e do José Mourinho na Zona Interview, em que falaram sobre o que passou durante a partida no estádio José Alvalade. Viva, boa noite. Pedir-lhe primeiro que tudo uma análise a esta partida. Como é que se sente depois desta vitória? In extremis, diria eu, ali diante do Sporting. Obviamente me sinto feliz, mas acho que foi um fantástico jogo. Eu digo sempre, para os jogos serem fantásticos tem que haver 3 grandes equipas e se calhar passou-me algum erro aqui ou ali, mas acho que a arbitragem foi de alto nível. Acho que o Benfica fez um grande jogo, estrategicamente o Benfica fez um jogo fantástico e o Sporting foi Sporting, na maneira como eles jogam. Para além disso, um estádio lindo, que eu comentava do banco antes do jogo começar, tudo aquilo que o sportinguismo meteu no estádio e os nossos benfiquistas lá em cima. Portanto, acho que foi um jogo extraordinário, sem cartões vermelhos, obviamente com 2 equipas a quererem ganhar. Se calhar se o empate fosse um bom resultado para qualquer uma das 2 equipas, se calhar estrategicamente o jogo tinha sido diferente. Mas depois do 1-1 o Sporting quer ganhar, o Benfica quer ganhar. Eu tenho no banco 3 ótimos jogadores para mudar a intensidade do jogo e no jogo que ia começar a ser partido, aproveitar a velocidade do Rafa por um lado, do Luka Bacchio por outro, e o Pavlidis a fazer o inverso daquilo que fazia o Iva, porque o Iva era um jogador que profundizava e o Pavli começou a ser um jogador a baixar entre linhas, a ligar o jogo, num jogo que estava obviamente partido. Pode-se falar em felicidade por termos ganho, podia-se falar em infelicidade se fosse o Sporting a ganhar, porque nós fizemos um jogo extraordinário e pronto, seguimos para a semana em Moreirense. Olha, consigo por esse lado estratégico, porque no início há aquela, eu digo grande surpresa, porque acho que nos apanhou a todos de surpresa, de colocar o Ivanovic no lugar do Pavlidis, perceber o que pretendia aí, e no meio campo, porque incluiu 3 médios, diria, em vez de ter ali um médio mais ofensivo declaradamente, foi o Barreira estar ali naquele sítio, certamente para ter ali aquela superioridade em relação aos 2 do Sporting. O Sporting joga muito, mete muita gente ali entre linhas, o Trincão e o Pote muitas das vezes acabam por fazer ali um quadrado com o Yulman e o Morita. Portanto os nossos 3 às vezes até era inferioridade numérica, obrigava um dos nossos centrais a ter que saltar. Bem sei que o Sporting tem 2 bolas nos paus, mas nós temos muitas boas oportunidades de golo e se algumas não foram grandes foi porque falhou o último passo, mas tivemos saídas com ótima qualidade. Acho que fizemos um jogo muito bem conseguido. Esse momento também da pressão alta ao Benfica, durante grande parte do tempo, tinha ali uma pressão, eu diria média alta, mas sobretudo alta na equipa do Sporting. O Ivanovic estar ali foi também para isso, porque é um jogador que estava sempre em cima. Sem dúvida, como eu disse anteriormente, é um jogador que primeiro de tudo procura profundidade e que nos dá muita saída contra equipas como o Sporting, que pressionam alto. Ao contrário das equipas que jogam baixas, pode não ter aquela finesse técnica que tem o Pavlidis de ligar o jogo, mas neste tipo de situação é um jogador que estica muito e depois tem uma energia física e mental muito grande também na hora da pressão. Portanto, acho que foi tudo É cruel do jogo, o futebol é isto mesmo, faz parte e nós temos de ser frios e perceber que às vezes é para um lado, outras vezes é para o outro. Acima de tudo, feliz por aquilo que a equipa foi capaz de fazer do início ao fim do jogo. Acho que
tentámos de uma forma inicial, acho que até as duas equipas bastante intensas, competitivas, entramos muito bem no jogo, os primeiros 15, 20 minutos. Acho que o jogo foi equilibrado depois com o passado do tempo, nós com mais posse, Benfica sempre numa posição sempre, por vezes, a tentar pressionar mais alto um bocadinho, aumentar a pressão, mas sem grande sucesso. Ali no fim da primeira parte ficámos um bocadinho, talvez, circunstâncias daquilo que foi o jogo, nós falhámos o penalti, eles fazerem o golo do penalti, ficámos um bocadinho intranquilos, começámos a falhar ali mais bolas do que o normal, mas fomos controlando. O Benfica sempre numa procura de transição, contra-ataque e ataque rápido, sempre a tentar sair, até mesmo estrategicamente, naquilo que eram os jogadores que estavam em campo, era muito nesse aspecto que diria a estratégia do Benfica. Uma segunda parte onde entramos muito bem, quisemos ganhar desde o início, com mais bola, o Benfica com uma outra situação também, lá está, em transição ofensiva, pagámos o preço também por vezes daquilo que era a vontade de querer ganhar, a exigência de querer ganhar, a exigência de querer ser pressionantes mesmo depois de todo um desgaste que temos tido, e isso, a resposta foi muito boa da equipa, não podia pedir mais. Caiu para o Benfica, faz parte do futebol, é mesmo isto, há que levantar a cabeça e seguir o nosso caminho. O Rui já tocou aí ao de Leve, eu gostava de falar consigo disso, é o mesmo 11 que jogou a meio da semana diante do Arsenal, ali, diria, entre o meio da segunda parte até chegarmos ali àquela parte mais final, onde depois o coração também naturalmente da equipa falou, sentiu-se esse pagar do cansaço da equipa do Sporting? Sim, é natural que tivéssemos sentido. Em 4, 5 jogadores sentiu-se claramente um bocadinho a quebra de energia, mas mesmo assim a equipa conseguiu manter essa alta intensidade, essa vontade, esse querer de ganhar, essa ambição, e se calhar pagámos, podia defender um pouco mais baixo depois do 1-1 e nunca o fizemos. Tentámos procurar sempre referências, procurámos sempre tentar alto, porque o empate não nos servia, não queríamos muito ganhar, a equipa queria isso, a exigência da equipa era essa. Lá está, o futebol é cruel, acabamos de fazer 2-1 num lance que está fora de jogo, tiramos mais uma bola oposta também na segunda parte, outra na primeira, e no fim o Benfica com um contra-ataque rápido acaba por chegar à vitória. Por isso o futebol é mesmo isto, às vezes é inglório, mas acima de tudo muito feliz por aquilo que a equipa foi capaz, depois de todo este desgaste que tem tido, a equipa deu uma resposta muito, muito boa. E faltam 5 jogos no campeonato ao Sporting, contando com aquele do Tondela que ainda falta também cumprir. Como é que ficam as contas do título neste momento, na sua cabeça? Ficam mais difíceis, como é lógico, e não podemos fugir a isso, não é? Agora, enquanto matematicamente for possível, nós vamos lutar até ao fim por aquilo que nós queremos, que é chegar ao primeiro lugar. Sabemos que com esta derrota acaba por dificultar mais aquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo, com poucos jogos pela frente para o fim do campeonato, mas enquanto houver vida nós vamos lutar por ela. O Benfica venceu o derby frente ao Sporting no estádio José Alvalade por 2-1, com o golo de Rafa aos 90 minutos mais 3. Sheldrup aos 27 adiantou o Benfica de penalti, já depois de Trublin ter defendido uma grande penalidade de Luís Soares. Na segunda parte, Morita fez a igualdade, passagem dos 72 minutos, e Rafa, aos 90 mais 3, deu a vitória à equipa do Benfica. Sendo assim, o Benfica ultrapassou o Sporting, ainda que a condição, já que o Sporting recebe o Tondela em Alvalade, um jogo em que o Sporting tem toda a obrigação de ganhar para continuar na segunda posição. No derby de Alvalade tivemos um jogo equilibrado, um jogo em que o Sporting entrou melhor no jogo, com duas grandes oportunidades em que o Trublina esteve à altura dos acontecimentos, defendendo bolas difíceis. Depois o Benfica conseguiu equilibrar as operações, não teve grandes oportunidades frente à área da equipa do Sporting, mas tomou praticamente em termos de posicionamento no jogo, a conta do jogo. O Sporting pareceu-me não estar tão fresco em termos físicos, já que depois dos primeiros 15 minutos teve uma queda em termos físicos muito acentuado, que não conseguiu dar seguimento à grande entrada da equipa do Sporting, que entusiasmou os adeptos leoninos. A grande oportunidade do Sporting aconteceu através de uma grande penalidade em que o Soares não teve habilidade para desfazer do Trublin, permitindo que o guarda-redes do Benfica defendesse uma bola fácil, já que o penalti do avançado do Sporting não foi tão bem convertido
quando era necessário. O Sporting sentiu esse baque, acentuou mais a queda em termos físicos da equipe leonina, motivando o Benfica a crescer na partida. E o Sheldrup acabou por inaugurar o marcador aos 27 minutos, uma penalidade, claro, sem contestação da parte da equipa do Sporting. O Benfica, com a vantagem, começou a estar mais um pouco na expectativa de ver qual seria a reação do Sporting. Até o final da primeira parte, o Sporting não conseguiu reagir, permitindo ao Benfica ir com uma vantagem. A segunda parte entrou com o Sporting a dominar, com mais posse de bola, mas sem conseguir criar grandes situações de perigo, sem atacar muito em profundidade, sem criar grandes equilíbrios perto da área da equipa do Benfica. Nesse aspecto tem que dar mérito à equipa do Benfica, que sabia que o Sporting ia entrar dessa maneira, conseguiu tapar quase todos os caminhos da sua área, defender em bloco, muito organizado, e explorando alguns contra-ataques, mas sem grande intensidade na tentativa de conseguir o segundo golo, que lhe dava mais tranquilidade em relação a ganhar o jogo. O Sporting, através do Morita, conseguiu o empate aos 72 minutos, já se justificava, já que o Sporting tinha mais porcentagem de posse de bola, já domínio completo sobre a equipa do Benfica, e com normalidade surgiu o empate através do Morita. O Sporting aumentou o ritmo de jogo, sentiu-se que podia ganhar o jogo, mas houve aqueles momentos que chamam de crucial importância, em que os treinadores conseguem mexer com as suas equipas, e foi o que aconteceu com a equipa do Benfica. As modificações feitas pelo José Mourinho tiveram maior efeito. O Sporting ainda teve um golo que foi anulado por fora de jogo do avançado da equipa do Sporting, um golo bem anulado, já que as imagens que temos através da televisão mostram que o avançado do Sporting está a alguns centímetros à frente do defensor da equipa do Benfica. E aos 90 mais 3 minutos, o Rafa deu a machadada, acabando por marcar o segundo golo, garantindo uma vitória da equipa do Benfica. Se o resultado é justo ou injusto, o que conta no futebol são os golos marcados. O Benfica foi mais feliz, marcou 2 golos, o Sporting só marcou 1, conseguiu uma vitória que lhe dá ainda fortes possibilidades de conseguir estar na segunda posição e garantir o apuramento direto para a Liga dos Campeões. Esta é uma vitória que valoriza muito o José Mourinho, que valoriza a equipa do Benfica no seu todo, já que sabemos das críticas fortes que o Mourinho fez à sua equipa depois do jogo de Casa Pia, e com esta vitória dá ao Benfica algum alento para atacar as últimas jornadas com maior intensidade e pressionar o Sporting, já que no término da jornada o Benfica está a um ponto à frente da equipa do Sporting, mas o Sporting tem um jogo a menos, que será realizado no dia 28, frente ao Tondela, no estádio de José Alvalade. E vocês, o que é que acham? Acham que o Benfica foi um justo vencedor? Se vocês acham o contrário, deixem os vossos comentários. Depois de saber do resultado em que o Benfica ganhou ao Sporting, entrou com uma disposição enorme de resolver o jogo e de garantir 3 pontos que eram essenciais para o Porto sentar e acreditar que o título está próximo. Para mim, o título está resolvido. O Porto tem mais 4 jogos. São 4 jogos que o Futebol Porto, em termos de qualidade, tem a obrigação de os vencer. Por isso, não acredito que o Porto vai escorregar, vai perder 7 pontos que tem neste momento em relação ao Benfica e perder o campeonato. O Porto está forte, está equilibrado, fisicamente está bem, a maneira como encara todos os jogos, será muito difícil o Porto perder este campeonato. O Porto ganhou o Tondela por 2-0, com golos do Veiga aos 48 e Fellhold aos 65, um resultado que acaba por ser injusto, já que pela fluência de jogo jogado, pelas oportunidades criadas pela equipa do Fogo do Porto, pode dizer que o resultado é curto pela produção da equipa do Farioli. O Tondela também deu alguma réplica, por isso valoriza a prestação da equipa do Tondela, que acredito que deve ter saído do Estádio Dragão com alguma motivação para as próximas 4 jornadas, já que vai ser muito necessário para a equipa do Tondela conseguir salvar-se e não descer de divisão. O Porto teve 60% de posse de bola contra os 40% da equipa do Tondela. O Porto fez 22 remates com 8 enquadrados, enquanto o Tondela fez 5 remates com 3 enquadrados. Por isso o resultado é inteiramente justo da equipa do Futebol Porto, que para mim é o virtual campeão 2025-2026. Na próxima jornada, o Fogo do Porto
defronta o Estrela da Amadora, em caso de vitória, fecha praticamente o campeonato desta época. O Benfica recebe o Moreirense, enquanto o Sporting vai ao Desportivo das Aves. Mas pelo meio teremos as meias-finais da Taça de Portugal, em que o Sporting, depois de ganhar a primeira mão em Alvalade, foi o Porto por 1-0, joga esta quarta-feira no Estádio Dragão, um jogo em que o Sporting só precisa do empate para poder estar na final da Taça de Portugal. Vou terminar o vídeo com as declarações do Farioli na zona... A equipa na segunda parte, depois de falhar um penalti quase em cima do intervalo, isso até poderia mexer um pouco com a mentalidade da equipa, mas percebeu-se que a resposta foi forte. Yeah, I think so. I mean, even in the first half, we had part of the penalties. We had at the penalty, we had 3-4 good opportunities that we didn't convert. In the second half, I think we approached the game really in the right way. And yeah, of course, to unblock immediately the game in the second half was absolutely a key. So really happy for the result. Gabri faz o primeiro golo, mas mais do que isso, Gabri trouxe muita coisa à equipa no segundo tempo. Foi de facto um jogador que ajudou a desbloquear a equipa do Tondela, que estava muito compacta defensivamente. Yeah, not only this one, I think as well the entrance of Pablo has been quite important. Both goals start from his decisions, his initiative. But as always, he's not just a player. It's the collective work of everybody. Also, there you see Frohold, the impact that he had into the game. As well, Thiago, when it was to enter like in 2 minutes to stand up and to come inside of the pitch. So, as always, collective effort and a collective result. Nesta altura, este fim de semana corre muito bem ao Porto, não só porque faz o seu trabalho e vence, mas porque o Benfica vence o Sporting, e isto nas contas do campeonato dá aqui uma margem grande ao Porto. De alguma forma sente que o mais difícil já está feito. Ele falou muitas vezes na maratona e agora começamos a ver a meta. Olha para a meta e vê o Porto muito perto de ser campeão? But in this part, of course, now in reality it's just 3 points more and 1 game less, nothing more than this. Now, as you know, our focus needs to shift very fast to go to the task. Of course, I'm going to see the derby to analyze the game and to prepare the game in the best way possible for the game of Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar, claro, deixa o vosso like, subscreve no canal, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.